Boa noite. Vamos lá chegando, nos colocando no nosso lugar, aquietando o coração. Creio que muitos estão eufóricos, ansiosos para começar essa campanha, que é algo que a gente colocou, que Deus colocou no coração da gente. E eu tenho certeza que você veio aqui para buscar algo. Se coloque de pé nessa noite. Vamos estar buscando a presença desse Deus, buscando a presença do nosso amado, o nome do nosso Senhor Jesus. Ele se faz presente aqui. Adore a Ele nessa noite. Pai Santo Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Teu nome é santo, Deus. Nós ficamos maravilhados com a Tua presença, Pai. Nós podemos engrandecer ao Teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por poder passar este momento na Tua presença, Deus. Que nós possamos iniciar essa campanha, Senhor, rompendo barreiras, Pai, quebrando cadeias, Pai. Oh Deus, liberta, cura, Senhor, traz restauração, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa casa, Deus. Entra, Senhor, com a sua providência, Deus. Entra com o seu trabalhar, Jesus. Cumpre em nós, Pai, o teu querer, cumpre em nós a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Reina em nossa vida,
Reina em nossa casa, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, seja engrandecido, Pai. Seja engrandecido, Jesus. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Oh Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Senhor, nós te louvamos, Jesus. Quebra o vaso de alabastro, Senhor. Nós nos quebramos, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Nos refaz, Deus. Nos refaz, Senhor. Molda-nos, Senhor, conforme a Tua vontade.
Seja, Pai, transformando as nossas vidas de glória em glória, de glória em glória, de honra em honra, Senhor. Que toda a nossa adoração, Senhor, que todo o nosso louvor, que toda a nossa gratidão seja a Ti, Senhor. Seja dada somente a Ti, Senhor. Receba, Senhor, a adoração da Tua igreja, Senhor. Receba, Senhor, o louvor, Deus. Oh, Senhor, seja engrandecido aqui neste lugar. Seja adorado, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Cumpra, Senhor, a Tua vontade, Pai, o Teu querer em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que bênção tê-los aqui. Todos sejam bem-vindos nessa campanha, nessa noite tão especial. E glória a Deus que nessa noite já podemos testemunhar que estamos sendo surpreendidos. Havíamos feito uma reserva ali, um dos papéis para escrever lá os pedidos de oração. E glória a Deus já se esgotaram, mas já foram repostos lá, tá? Os irmãos que ainda não fizeram, pode fazer isso daqui a pouco, né? Você pode ouvir primeiramente a ministração. Depois teremos um tempo para trazer aqui os pedidos de oração. Irmãos queridos, tem uma palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração, e o tema que nós iremos compartilhar nessa noite é uma chave tremenda para que eu e você venhamos acessar tudo aquilo que Deus deseja que eu e você venhamos acessar. Sabe qual é o propósito do Senhor? Que deseja que eu e você venham acessar o quê? Acessar tudo aquilo que venha para nos mover a ter uma vida abundante, ter uma vida plena, uma vida a qual que nós podemos dizer assim: eu estou satisfeito porque Cristo me satisfaz, eu estou pleno, uma vida plena, de você ser totalmente curado, totalmente liberto, de ver a imagem de Cristo imprimida nos seus olhos, no seu coração, no seu viver. Quando nós andamos através de uma vida plena, nós estamos primeiramente dizendo para Jesus: o que o Senhor fez por nós naquela cruz não foi em vão, porque Cristo, Ele manifestou o seu amor, deu sua vida por nós naquela cruz, para nos redimir, para nos salvar, e por meio dele nós venhamos viver uma vida plena, uma vida abundante. É uma forma de honrar o sacrifício de Cristo. Por isso que viver uma vida plena é algo que nós estamos honrando a Cristo, estamos honrando o nome do Senhor. Segundo, é também um direito que eu e você temos por meio da obra de Cristo. Viver uma vida plena e abundante, irmãos, é um direito nosso como filhos de Deus. Agora, a pergunta é: como acessar esta vida plena? É uma chave, irmãos, indispensável que eu e você temos que compreender sobre este tema. E não é simplesmente um tema. E o propósito também, irmãos, não é passarmos aqui algumas instruções para você somente guardar na sua mente, mas precisa girar uma chave no seu coração, no seu entendimento sobre isso. A chave que nós iremos falar, irmãos, nessa noite é sobre o nome de Jesus. É uma chave poderosa, o nome de Jesus. Vou pegar emprestado aqui. É uma chave que com ela acessamos uma vida plena, uma vida abundante. O nome de Jesus, irmãos, não é somente uma mera expressão para louvar, não é somente uma forma correta a qual fomos ensinados no primeiro passo da nossa fé, que devemos sempre orar no nome de Jesus. Não é somente uma forma correta para a oração, o nome de Jesus. É muito mais do que isso. O nome de Jesus, irmãos, na realidade é uma herança para a igreja. Você tem ideia dessa herança que eu e você temos em Cristo? Ou seja, essa herança que temos é o nome de Jesus. O nome de Jesus não é somente declarar em nome de Jesus, mas é entender o que significa quando invocamos o nome de Jesus.
O que Jesus disse: em meu nome vocês farão até obras maiores. Em meu nome. Tudo que pedires em meu nome. Olhamos na palavra e há muitas referências em que, por exemplo, você pode conferir na sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 10, verso 17, quando os discípulos voltaram maravilhados, 70 discípulos foram enviados para anunciar a mensagem do Evangelho. Eles voltaram alegres demais, surpresos com o resultado daquele envio. Eles falaram para o mestre: mestre, os demônios, eles se submetem através do teu nome. Ou seja, quando falamos o teu nome, passou a acontecer. Há uma autoridade neste nome. Sabe, irmãos, eu quero usar uma palavra, uma expressão que podemos assim compreender o que significa esta herança e como acessar essa herança, o que significa quando falamos o nome de Jesus. Agora, qual é mesmo, irmãos, aquele termo? Me ajudem. Qual é o nome daquele termo quando eu estou assinando um documento para autorizar alguém a comprar ou vender no meu nome? Qual é o nome? Procuração? Procuração, não é? Exatamente isso. O nome de Jesus, irmãos, é uma herança para a igreja, sabe por quê? É uma procuração que Cristo confiou à igreja. Quando eu oro no nome de Jesus, eu estou acessando tudo aquilo que já está disponível, através do sacrifício de Cristo, tudo que está disponível, tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Quando nós oramos, irmãos, e declaramos no nome de Jesus, realmente, Jesus ele deixou o nome dele para que fôssemos como representante dele, representante do nome de Jesus. Essa é a definição de procuração: direito de fazer e realizar feitos na ausência. Esta é uma herança que Jesus deixou para nós como igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês podem usar o meu nome para se apropriar daquilo que você tem por direito. Tudo que o inimigo tentar sobre a tua vida, você pode usar o meu nome para se apropriar. Tudo aquilo que não procede de mim, não é herança minha para a sua vida, você tem o meu nome para declarar: olha, eu tenho direito em Cristo Jesus, do nome de Jesus eu me aproprio da cura, em nome de Jesus eu me aproprio da libertação, porque Cristo veio para me libertar. Em nome de Jesus eu me aproprio das bênçãos celestiais. É se apropriar, irmãos, temos o direito por meio de Cristo. É uma procuração, tudo que pedires em meu nome. Sabe, irmãos, Jesus nos deu o direito de usarmos o nome dele. Sabe, eu posso usar aqui o nome do Marcos, né, nosso presbítero amado. Vou fazer uma compra, só deixa aqui o nome do Marcos. Mas para estar autorizado esse nome aqui, fazer um teste amanhã, irmão, vamos ver se vai dar certo, fazer umas compras amanhã. Vou comprar, fazer umas compras daquelas assim, falar, tá tudo certo, deixa o nome, qual é o nome do Marcos aí, tá tudo certo. Se você for indicar uma bênção sobre a tua vida, usar o meu nome, em nome do pastor Rodrigo, não vai dar certo. Em nome do Rodrigo, sobrenome ainda, Leal Coelho, não adianta, queridos. Não há outro nome. A única chave que nos leva a ter acesso ao reino, aquilo que é eterno, as verdades espirituais, as bênçãos celestiais, tudo que Cristo manifestou por nós naquela cruz, irmãos, é somente por nome do Senhor Jesus. É somente por meio deste nome, o nome de Jesus. Você quer saber de duas bases, e tantas outras bases bíblicas, mas confere comigo, por favor, em João 16, olha o que o mestre disse, irmãos: em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Olha, irmão, já está autorizado o que se pedir em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E os discípulos ainda não haviam se apropriado dessa autorização, dessa permissão ou deste legado. Mas a partir de então, quando eles entenderam, olha, está disponível essa chave para acessarmos a autoridade espiritual, de acessarmos as bênçãos espiritual.
Quando eles começaram a se reunir, quando Jesus voltou para os céus, eles viram o poder do Espírito Santo acontecendo. Aí você olha no capítulo 3 de Atos, a primeira evidência, primeiro acontecimento visível, quando eles invocaram o nome de Jesus. Olha, nós temos o direito de usar o nome de Jesus, é usar o nome dele, é como representante dele. É quando Pedro e João chegaram para entrar no templo, e lá estava aqui um homem aleijado, já há quase 40 anos, pedindo uma esmola. Os discípulos disseram assim: olhe para nós. Esperava ele receber deles alguma coisa. Receberam sim, muito mais do que ouro e prata, receberam o reino de Deus, porque eles falaram assim: olha, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Ele deu um salto e começou a glorificar o nome do Senhor, queridos. Ele deu um salto, ele acessou na vida daquele homem que estava paralítico há tantos anos. Ele declarou essa chave poderosa, o nome de Jesus. Você quer acessar a cura, ter uma vida plena, ou seja, viver aquilo que o Senhor fez você para viver? É por meio deste nome, irmãos. Já foi declarada uma procuração: olha, pode usar o meu nome para você reivindicar tudo aquilo que tem por direito. Está entendendo essa revelação, meus irmãos? Que é outra base, ainda em João: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Aqui está uma correção para que você não venhamos distorcer esse direito, ou se perder no que significa acessar as verdades espirituais, as bênçãos celestiais, porque o Senhor disse: olha, vocês podem usar essa chave, que é o meu nome, mas vai abrir portas as quais se glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu não posso usar essa chave, irmãos, para declarar aquilo que o Senhor não está em concordância. Então não é simplesmente em nome de Jesus. Estou orando agora em nome de Jesus, para que aquela pessoa que me fez o mal, ela seja prejudicada agora. Não, irmãos, não é para isso. Essa chave não é para usar, para a gente tomar como vingança de alguém, para obter coisas, como classificamos bênçãos, para depois nem sair por cima e dizer assim: agora estou humilhando aqueles que me humilharam. Não, irmãos, não é para isso não. É para nós acessarmos uma vida abundante, queridos. É de declarar em nome de Jesus: eu me aproprio das promessas de Cristo sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu não aceito viver meus filhos se percam, não aceito que a minha família pereça, porque Jesus veio para salvar, resgatar os que estavam perdidos. Acessar a chave do reino, irmãos, é este nome glorioso. O nome de Jesus é uma chave, é uma herança para nós. É a maior herança que nós temos, irmãos, como igreja, o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu preciso concluir, irmãos. Olha só o que Jesus ele disse no versículo 14: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós pedimos, mas quem faz é o Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor, mas Ele que faz. E pedir, irmãos, pedir com fé, pedir com certeza, pedir na certeza que você está orando naquilo que Deus vai dizer amém, que você está em concordância com a vontade de Deus. Ele há de nos ouvir e responder se pedirmos conforme a sua vontade. É orarmos em concordância com aquilo que o Senhor concorda. Isso é um entendimento, nós devemos sempre ousarmos dessa chave. Porque, irmãos queridos, Jesus nos deu uma procuração em seu nome, para cumprir finalidades e propósitos. Qual é a finalidade, irmãos, deste nome que o Senhor nos deu, a procuração? Olha, pode usar o meu nome. Para quê, irmãos? Para vivermos propósitos, para acessarmos ambientes em que nós percebemos: olha, somente pela intervenção do nome de Jesus. Não é recurso, não é bens materiais, não é os nossos esforços, não é a nossa dedicação, não, só no nome de Jesus para mudar o curso da história. Eu creio, irmãos, nós iremos entrar no divisor de águas em nossa fé nessa campanha, se entendermos isso, acessar essas chaves,
as quais nos conectarão com aquilo que o Senhor disse: olha, pede e recebereis. Vai receber, já está disponível, mas acesse pela fé. Você está pedindo o nome de Jesus, sabe, irmãos, para concluir. Dias atrás, estava com dor de cabeça, irmão, com a dor de cabeça terrível. E eu orei, irmãos, em nome de Jesus. Dor de cabeça, você não é herança de Jesus. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, saia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Não saiu. Aí eu persisti, aí eu comecei a conversar com a dor de cabeça. Falei com autoridade, não na minha confiança, mas na certeza que a palavra de Deus me garante, me sustenta, que Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Eu havia orado, falei e continuou. Eu disse: não vou desistir, é a herança de ver uma vida plena, de ter uma saúde plena. E declarei, e comecei a falar com autoridade. Falei assim: ô dor de cabeça, o que você está fazendo aí ainda? Eu estou declarando o nome de Jesus, você sabe deste nome. Irmãos, logo removeu. Sabe como se ousar daquilo que temos por direito em Cristo Jesus. E outra coisa, quando você não simplesmente ora com esse entendimento a qual que você tem direito em Cristo, mas que você sabe que está de acordo com a vontade de Deus. É da vontade de Deus que você tenha uma vida plena? Claro que sim. Então por isso insista, persista e declare na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nessa chave, irmãos, essa chave pode nos levar a ter um lugar de acesso, pode nos acessar a uma vida plena, a uma vida abundante. Eu creio que todos nós estamos aqui para viver uma vida plena e abundante, e compreendemos essa noite, e para isso há uma chave disponível, do nome de Jesus. É o direito, é a herança que Cristo deixou para a igreja, para que venhamos acessar uma vida a qual glorificará o nome do Pai, que glorificará o nome do Filho, que glorificará o nome do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Quero chamar você a se colocar de pé, por gentileza. Nós vamos nessa hora, irmãos, trazer aqui, se você que não trouxe ainda, pode trazer aqui na frente, ó, tem uma caixinha aqui, caso você não percebeu ainda, talvez do fundo os irmãos conseguiram ver, pedidos de oração, aquilo que você quer semear em oração. Então, olha, em nome de Jesus, Senhor, isso aqui essa área, isso aqui essa pessoa, isso aqui essa causa, eu quero apresentar agora em oração diante do Senhor. Sai desse lugar, está aqui na frente, por favor. Depois nós vamos estar juntos em oração com o pastor Valdemar. Venha com fé, queridos, no nome de Jesus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, abra o seu coração, coloque os seus pedidos que você escreveu aqui, mas aqueles que estão no seu coração, que você espera em Deus para esse mês de janeiro. Pai, nós nos reunimos, Senhor, em Teu nome,
porque o teu nome, Senhor Deus, é poderoso. O Senhor tem toda a autoridade sobre céu e terra. O Senhor é o Rei, o Senhor é a majestade, o Senhor é soberano, Tu és o Senhor. Nós nos rendemos ao Teu nome, nos submetemos ao Teu nome, Senhor, e estamos aqui por causa do Teu nome. Tua palavra diz, Senhor Deus, que todo olho verá, todo joelho se dobrará ante o Teu nome, toda língua confessará o Teu nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, as nossas vidas, nossas famílias, ó Deus, estão diante do Teu nome. O Teu nome tem poder sobre nós e em nós, Senhor. Pai, nós já começamos o mês de janeiro, mas, Senhor Deus, ainda há dias para findar esse mês, e nós queremos apresentar a Ti e dizer, Senhor, glorifica o Teu nome nesses dias, faz resplandecer a Tua glória no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. Pai, esses pedidos, esses clamores, ó Deus, essas lágrimas, ó Deus, em forma de escrita, Senhor, que só Tu sabes, ó Pai, o preço, ó Deus, a intensidade, Pai, que está no coração. Eu sei, ó Pai, que nesse momento o Senhor recolhe, o Senhor olha, o Senhor recebe, ó Deus, faz a Tua vontade, no nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, que ainda nesse mês, vejamos, ó Deus, os céus abertos sobre nossos lares. Ó Pai, que possamos mesmo acessar lugares, acessar portas, ó Deus, avançar níveis, pelo Teu nome e no Teu nome, Senhor, que ainda não conhecemos. Pai, o Senhor é mistério, o Senhor é misterioso. Revela o Teu glorioso nome, o Teu poderoso nome ao nosso coração, desvenda os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, escancar o nosso coração, Senhor, para compreender, para perceber, para nos apaixonar sempre e intensamente mais pelo Teu glorioso nome, Senhor. No nome de Jesus, é assim que oramos, é assim que Te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, bênção. Estamos só começando. Amanhã tem mais. Esteja aqui, faça um esforço, convide mais gente. Vamos clamar ao Senhor, continuar ouvindo a voz dEle, saber o que Deus tem para nós. Você já sabe que você é um representante, você tem a procuração, como aquele que está representando o nome de Jesus nessa terra. Então você é importante, viu? Não esqueça disso, você é importante. Amanhã nós estaremos aqui continuando com o mês de fevereiro, com a chave de oração. Vamos falar sobre a oração como a chave para acessarmos lugares no reino de Deus. Mas nós teremos o retorno da noite da esperança. Então nós teremos o culto normal, no horário normal. E pais irresponsáveis que têm aí suas crianças, seus filhos, podem trazer, porque nós teremos o atendimento ali no Espaço Kids normal do culto desde as 20 horas, tá certo? Então se for pai responsável, poderá participar com afinco, com intensidade aqui, enquanto seus filhos estarão sendo ministrados lá. Amém, queridos? Volte em paz para o seu lar, mas meditando nessa palavra e já na expectativa do que Deus tem para nós amanhã e nos demais dias, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Volte em paz para os seus lares, no nome de Jesus. Amém, queridos?